Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma explanação de um importante livro escrito pelo santo canonizado pela Igreja Católica, São Bernardo de Claraval. Esse livro aqui que a gente vai discorrer, e esse aqui que é o São Bernardo, tratado sobre o amor de Deus. Então, é uma obra muito famosa, da cristandade, escrita pelo São Bernardo de Claraval, que então esse livro... Então, esse São Bernardo, ele foi assim um dos santos, mas dentre todos os santos, da Igreja Católica, com certeza ele foi um dos nomes mais assim famosos, da Igreja Católica. Ele é muito assim influente, tanto que ele escreveu várias obras. E hoje a gente vai discorrer então sobre o Tratado sobre o Amor de Deus, uma obra muito interessante. O que essa obra, Tratado sobre o Amor de Deus, ela vai falar basicamente? Ela vai falar basicamente que o homem, para ele se achegar a Deus, o homem que quer ser um homem parecido com o sagrado, parecido com Deus, ele precisa deixar de, vamos dizer assim, de ser ele mesmo, Se ele for um homem apegado às coisas materiais, se ele for um homem voltado para si mesmo, um homem apegado às coisas terrenas, ele nunca vai conquistar o amor de Deus, ele nunca vai se aproximar do amor de Deus, ele vai sempre estar distante do amor de Deus. Por quê? Porque esse homem ele não estará ligado ao divino no sentido da sua, vamos dizer assim, da sua fé. Porque o que nos liga ao sagrado é a nossa dependência a ele. É quando a gente deixa de ser nós mesmos e para isso é preciso que a gente, como disse Cristo, a gente possa renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e nos seguir. Porque se nós formos pessoas terrestres, pessoas carnais, pessoas que vivam de acordo com as suas paixões, dificilmente a gente vai se apegar ao sagrado. Porque o apego ao sagrado, ele se dá basicamente quando a gente sabe renunciar aos nossos próprios gostos, aos nossos próprios desejos, e a gente então cria uma dependência de Deus. É como se, vamos supor assim, um exemplo concreto. Você acha que para você, vamos supor assim, você ter uma vida plena, você precisa ter um emprego excelente, você precisa ter uma família excelente, você precisa ter uma casa excelente para a sua vida ser perfeita. Segundo a ótica, então, desse livro, não é assim que funciona. Para você poder sentir essa vida plena que Deus que te dá na realidade, porque se você tem tudo isso, não é porque você conquistou por você mesmo, é porque Deus, na sua soberania divina, te deu. Então, na verdade, essa pessoa ela precisa entender o seguinte, que mesmo que ela não tenha nada disso, ela não tenha bens materiais, ela não tenha uma casa dos sonhos, um carro dos sonhos, uma família, um emprego dos sonhos, se ela souber depositar a sua esperança em Deus e no seu divino amor, ela vai se aproximar sim de Deus e ela vai criar uma dependência de Deus, não é ela mais que viverá. Será o próprio Deus, Será a própria sacralidade, o próprio Cristo que viverá nela. Então, esse é o segredo da, vamos dizer assim, da fé da pessoa. É ela saber, então, se colocar como serva de Deus, não como senhora de si, e sim como serva de Deus. Desse modo, ela estará, então, sendo agraciada por Deus. É como se ela criasse, como eu disse, um vínculo, um vínculo de dependência. O que é o vínculo de dependência? É você entender que você, por você mesmo, você não é ninguém. A sua vida, ela não é nada sem Deus. Se você for uma pessoa que vive de acordo com a sua cabeça, a sua vida ela não será nada, ela será uma vida onde você vai ter que conseguir tudo por você mesmo, e nem assim às vezes você consegue, a não ser que você seja uma pessoa que se consagre ao próprio mal, Porque se você se consagrar ao mal, muitas vezes você pode se dar bem na vida. Só que o mal, ele também vai cobrar, ele não vai deixar barato, Ele vai cobrar um preço por você ter se consagrado a ele.
Então, o ser humano, quando ele cria um vínculo de dependência com Deus, ele não vai mais viver de acordo com as suas paixões, com a sua cabeça. Ele vai criar, então, um vínculo com o sagrado. E isso é o que vai dar sentido para a vida dele, porque Deus é que estará governando a sua vida. O amor de Deus é que estará administrando a vida dele, e não será ele, então, que viverá. Então, o que o São Bernardo ele quer dizer? Que para que a nossa vida tenha sentido, a gente precisa aprender a criar esse vínculo com o sagrado, né? E isso, como eu falei, é importante que o homem ele entenda que ele não é nada sozinho, que ele, por ele mesmo, ele não consegue nada. Existem vários degraus, né, e vários graus, né, que ele precisa alcançar para que ele possa se parecer com o sagrado. E ele só vai conseguir isso quando ele tiver, como eu falei, uma conexão maior com Deus. E essa conexão ele consegue sendo uma pessoa mais voltada para o espiritual, porque se ele for uma pessoa, como eu falei, carnal, ele vai fazer de acordo com a sua cabeça. Ele não vai agir de acordo com, ele não vai se submeter à vontade de Deus, ele não vai saber sofrer as dificuldades da vida, porque a vida não é feita só de alegrias. A vida é feita de sofrimento. Se o homem não aprender a sofrer, se ele não aprender a carregar a sua cruz, se ele não aprender a ser uma pessoa resignada, resiliente, o que é isso? É você ser uma pessoa que você não se adequa ao sistema que os outros impõem a você. Você acaba entendendo que você não pode querer ser igual aos outros, né? Porque os outros às vezes caminham por um lado. Você tem que ter a sua própria identidade. Você tem que caminhar pelo lado que lhe convém, não pelo que a maioria faz. Você não pode ser a tal da Maria vai com as outras que a gente diz. Você tem que ter a sua própria identidade, a sua própria liberdade de filhos de Deus. Que significa você entender que para você realmente alcançar esse amor de Deus e sentir esse amor de Deus, você precisa matar o seu eu, você precisa entender que Deus é que vai ser tudo em você, você não é nada sem Ele. Você vai, como eu disse, matar o seu eu e dessa forma você vai se aproximar do sagrado. Mas para isso precisa de um esforço, precisa de você realmente entender que só quando você carrega a sua cruz, só quando você entende que você não é nada sem a força divina, é que a sua vida fará algum sentido, né? Então ele deixa isso muito claro aqui, que na verdade a pessoa que ela vive de acordo com os desígnios divinos, ela entende que o amor de Deus ele só se manifesta quando você cria uma dependência com Deus, quando você cria uma dependência com o sagrado, quando não é mais você que vive, sim Deus que vive em você. Essa é a vontade de Deus na vida de cada cristão, que você realmente possa criar uma relação de dependência. E quando você vive esse amor divino, esse amor sagrado, você estará dizendo não ao seu eu, à sua carne, como eu disse. A caridade é que vai reinar em você. E o que é a caridade? A caridade é o amor perfeito. A caridade, como diz na carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, né? Ela não é orgulhosa, ela não se ensoberbece, ela não se rejubila com a mentira, mas ela se gloria com a verdade. Ela não se gloria de ser uma pessoa vaidosa, de ser uma pessoa que despreza o próximo, de ser uma pessoa soberba, né? Como eu disse, ser uma pessoa orgulhosa, ser uma pessoa maldosa, ser uma pessoa que vê o mal e se cala, ser uma pessoa que vê as injustiças e se cala. Muito pelo contrário, a caridade, vendo o que está errado no mundo, ela fica indignada, ela não se conforma, né? Ela fala, nossa, que coisa errada isso. Ou se ela pode ajudar alguém, ela não se omite, porque a caridade é o despojamento de si, é você estar despojado dos seus próprios interesses. A caridade, que é o amor supremo, como eu disse, que é o amor divino em você, ela não busca os seus próprios interesses, mas os interesses do próximo. Ela não visa se dar bem na vida. Quantas pessoas querem se dar bem na vida, né? E desprezam o bem, vamos dizer assim, ela não está nem aí para as dificuldades alheias, ela se preocupa consigo. E isso não é a caridade suprema que Deus pede. A caridade suprema é você colocar Deus em primeiro lugar. Quando Deus estiver em primeiro lugar, você estará sendo servo dele, não senhor de si mesmo. O grande erro das pessoas é quererem ser senhores de si mesmos, e isso faz com que o ser humano ele entre numa decadência moral muito grande. Quando ele quer ser por ele mesmo alguma coisa, ele não é ninguém.
porque ele só será alguma coisa se Deus for alguma coisa nele. Enquanto Deus for alguma coisa nele, o ser humano será alguma coisa. Agora, quando ele não colocar a sua vontade submetida à vontade de Deus, ele não vai ser ninguém. Ele vai ser uma pessoa carnal e ele nunca vai aceder, ele nunca vai conquistar ou sentir, né? Ele nunca vai conquistar o amor de Deus. Ele sempre vai ser alguém inferior a isso. Ele sempre vai ser alguém que não sente o amor divino em si mesmo, né? Isso é muito forte. Então, na verdade, a caridade é o pleno despojamento de si. É aquela pessoa que não vive para si. Tem até uma música, né, muito bonita que fala assim: quem vive para si empobrece seu viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Mas como que a pessoa consegue doar a própria vida? Ela só consegue doar a própria vida quando ela dizer não a si mesma, quando ela matar a sua vontade, o seu eu. Aí ela vai conseguir viver para Deus, né? Ela vai conseguir ser tudo em Deus e não ser alguém que dependa de si mesma. Porque se você depender de si mesmo, ou você depender muitas vezes da ajuda do próximo, muitas vezes a sua vida vai ficar travada, porque o homem é falho. O sistema do mundo também não ajuda. Se você for depender do sistema do mundo para você se dar bem na vida, para você ser feliz, às vezes a sua vida vai ficar travada, porque o mundo não favorece as pessoas boas, principalmente, né? O mundo favorece os malandros, né? Tem até aquele ditado que fala que o mundo é dos espertos. Então, o mundo não favorece quem é de Deus. O mundo favorece quem é mundano, quem pertence a Satanás, quem está entregue ao mal. Então, aquela pessoa que quer viver de acordo com a vontade de Deus, essa pessoa ela vai pagar um preço muito alto. Por quê? Porque Deus ele não está presente na facilidade da vida. Ele está presente no sacrifício. É quando você se sacrifica, quando você diz não para a sua carne, como eu disse, quando você cria um elo com Deus. Aí Deus vai ser tudo em você. Mas você precisa fazer um esforço para isso. Você precisa aprender a ser caridoso, como eu disse, ajudar o próximo, dar esmolas, dar atenção para as pessoas. Olha que interessante. Ser uma pessoa que se importe com o próximo, né? Quantas pessoas elas não estão nem aí para o próximo, para o irmão? Ela vem uma pessoa necessitada, ela simplesmente ignora essa pessoa. O que eu tenho a ver com isso, né? Eu não, digamos assim, o problema não é meu. O problema é do sistema, o problema é do mundo, o problema é do diabo, a culpa é do diabo. Ela inventa mil desculpas para não ajudar o outro. Ela se omite, ela acaba sendo uma pessoa que não faz a vontade, que não vive de acordo com os desígnios, com a vontade de Deus. E isso é muito complicado, é muito sério, porque só quando a pessoa vive de acordo com a vontade de Deus é que ela vai ser uma pessoa perfeita e uma pessoa plena, porque a única pessoa que pode preencher o vazio da alma humana é Deus. O ser humano, o sistema do mundo, ninguém pode preencher o vazio da alma humana, é só Deus. Então, engana-se quem acredita que é o mundo que vai favorecer a sua vitória nesta terra, que é o mundo que vai dar. Até muita gente acredita que vamos dizer assim, que tudo vai acabar bem, né, para quem faz o mal, ou para quem vive de acordo com o sistema do mundo, que isso não vai dar nada, que Deus sabe que é assim mesmo, né? O mundo é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, né? Cristo foi crucificado, quem era que o próprio Filho de Deus foi crucificado, ou até duvidam, né, da divindade de Cristo. Acreditam que muita gente fala, nossa, até Cristo não agradou todo mundo e colocam como um ser humano comum, e isso não é verdade. Que na verdade Cristo ele foi um ser humano que não era comum, ele não era um ser humano comum, ele era o próprio Filho de Deus. Então, quem acredita que Cristo era um ser humano comum é uma pessoa muito ignorante e essa pessoa ela vai dar todo o crédito para o mal, ela vai viver totalmente, como a gente diz, corrompida pelo sistema do mundo. E acreditando que um dia não vai dar em nada, tudo vai acabar do jeito que é, porque eles acreditam que tudo acaba em samba e pizza, né, como se diz no popular, que as coisas vão ficar por isso mesmo, e não é assim que funciona. As coisas não vão ficar por isso mesmo, elas vão ter consequências, né? Para toda a colheita existe uma plantação. Se a pessoa plantou a maldade, se a pessoa plantou a indiferença, se a pessoa plantou a omissão, se a pessoa plantou a mentira, se a pessoa plantou a maldade, se a pessoa foi uma pessoa mundana, uma pessoa sem princípios, sem valores, ela vai colher isso no futuro. Ela vai, tudo é uma causa e consequência. Nada vai ficar por isso mesmo. Por isso que é importante para o ser humano ele realmente se realizar, ele precisa entender que a sua alma tem que estar conectada com Deus.
Então, quando a sua alma está conectada com Deus, Deus será tudo na pessoa. Deus, ele será o seu Senhor e não mais a pessoa será dona de si. Mas, como eu disse, é necessário que ela mate o seu eu, o seu próprio interesse, e que ela possa se despojar do homem velho e colocar a sua esperança no homem novo, colocar a sua esperança no sagrado, colocar a sua esperança em algo que vai dar sentido para a sua vida. Porque só Deus pode dar o sentido para a vida humana. A vida humana, ela não tem sentido. A vida humana é uma vida muito limitada. O que é a vida do homem na Terra? São 70 anos, 80 anos, é muito pouco diante de uma eternidade que Deus promete ao homem. Não vale a pena o homem se corromper. Não vale a pena o homem ser uma pessoa que não viva de acordo com os princípios divinos. Se o homem viver de acordo com não viver de acordo, ele vai pagar um preço muito alto, talvez nesta vida ou talvez na vida futura, porque nada se esconde aos olhos de Deus. Alguém pode dizer: "Ah, eu vou me furtar aos olhos de Deus", né? Tem até aquela, né, que fala: "Quem me verá numa multidão?" Na verdade, essa pessoa, ela tem que entender que Deus está vendo tudo. É muito errado quem diz isso. Quem me verá numa multidão de pessoas, né? Eu vou passar despercebido, né? Ninguém está vendo nada. Muito pelo contrário. Existe alguém que está vendo. Existe alguém que está olhando para essa pessoa que diz isso de uma maneira até muitas vezes muito orgulhosa, né? Uma maneira muito, vamos dizer assim, muito presunçosa. A pessoa não tem humildade, ela coloca sempre o crédito em si mesma, ela não dá o crédito para Deus. O crédito ela dá para ela mesma, ela não dá o crédito, ela não acredita que é alguém que está dando que está favorecendo a sua vida, que está fazendo com que a sua vida seja uma vida perfeita aqui na Terra, seja uma vida plena aqui na Terra, né? O próprio Jesus disse: "Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente." Ele não disse assim: "Eu vim para que alguns tenham", porque às vezes a gente vê muita gente se dando bem e parece que essas pessoas que são até vendidas para o sistema, que são totalmente entregues a Satanás, que elas estão se dando bem e que os outros estão se dando mal, que os outros estão sofrendo e que ela está se dando bem. Isso é um grande erro. Porque, na verdade, o que acontece? Satanás nunca vai ser leal com a pessoa. Ele pode até ser aparentemente leal com ela aqui nesta terra. Só que um dia a conta vai chegar para ela. Um dia ela vai pagar pelo que ela está fazendo. E ela é realmente aquela pessoa que vai entender que ela plantou o mal e ela vai colher o mal, porque, como eu falei, nada ficará escondido, nada do que é oculto ficará escondido. Um dia o homem ele vai ter que prestar contas das suas atitudes. E quem que vai então cobrar isso? É Deus. É Deus que vai cobrar, ou o próprio ser humano é que vai se culpar, é que vai se condenar. Não é Deus que vai condenar o ser humano, é que a pessoa mesma, ela vai se condenar, ela vai falar: "Nossa, olha como eu sou um monstro, olha como eu não valho nada." Então ela mesma vai se condenar. O monstro vai atrair monstros. Como Deus, ele não é um ser do mal, ele é um ser totalmente do bem. Em Deus não há mácula alguma. Jesus Cristo nunca pecou, Maria também, então nada do sagrado pode aceitar algo com mácula. O ser humano ele precisa estar isento de qualquer mácula, isento de qualquer pecado, de qualquer maldade, para ele poder estar junto com Cristo, estar junto com Deus na eternidade. E para isso, como eu falei, ele vai precisar então pagar um preço. O preço não é uma vida boa aqui na Terra, não é sombra e água fresca, né, como se diz no popular. É muito pelo contrário, é sol e sofrimento. E para isso, água amarga, não água fresca, é água amarga para o cristão. Então você precisa abraçar essa realidade para que um dia você tenha sombra e água fresca, numa outra eternidade, que é a vida eterna que Deus promete às pessoas que lhe são fiéis. A vida eterna, ela não é simplesmente uma recompensa no sentido assim, você passou de ano, né, como a gente fala, o professor, que o aluno, vamos dizer assim, ele passa por um outro estágio, vamos dizer assim, a pessoa passa de ano, ela passou, ela recebeu um prêmio por ter passado, ou uma permissão, alguma coisa assim, não é isso. A vida eterna, ela é mais do que isso. É uma vida plena, é uma vida onde todos os seus sonhos se realizam, onde todos os seus desejos se realizam. Como eu falei, se você só tem aqui na Terra sol e água amarga, lá você vai ter sombra e água fresca, é o contrário. Tudo aquilo que um dia você sonhou nos seus mais perfeitos sonhos, um dia isso vai se realizar.
Quando que vai se realizar? Quando você buscar a Deus de verdade. Se você continuar a sua vida mundana, esse seu sonho nunca vai se realizar, porque o mundo nunca vai satisfazer você. O mundo, ele promete, mas ele não cumpre. O mundo, ele pode te dar, o diabo pode te dar um carro, uma casa, um emprego, só que depois ele vai fazer o quê? Como ele é o pai da mentira, ele vai querer tudo de volta. Ele pode dar, mas ele vai cobrar, ele vai cobrar vamos dizer assim, um valor muito alto, porque ele não promete o que ele cumpre, ou melhor, ele não cumpre o que ele promete, ele não faz o bem para o próximo, ele engana, porque ele só sabe fazer o mal, ele só sabe odiar, ele só tem raiva, só tem ódio. E alguém pergunta, mas você fez algo para ele ter raiva? Não, ele tem raiva de si mesmo. O diabo, ele tem ódio de si mesmo, ele se odeia. Ele odeia a si mesmo. Então, assim, como é que você vai esperar algo de um ser que só sabe respirar ódio e que odeia a si mesmo e que não tem nenhum sentimento bom, nobre dentro de si? Então, você não pode esperar nada. Ele pode prometer algo para esse mundo passageiro, mas depois ele não vai fazer nada. Ele vai fazer só o mal para você. Você que serviu a ele, você só vai fazer a vontade, você só vai fazer o mal. É só o mal que o ser humano vai fazer. O ser humano que se entrega ao mal. Ele só vai saber odiar, porque o diabo ele só sabe odiar. Ele não consegue ter nenhum sentimento nobre. Olha que estranho isso, né? A gente vê às vezes tantas pessoas, né? Quem que não teve uma experiência de ter ganho presentes na infância, principalmente de padrinhos, ou de repente ter sido convidado para festas ali infantis, né, de aniversário. Esses são atos nobres, né, que as pessoas fazem com os outros. E você se sentir bem naquele lugar ali com aquelas pessoas, né, comemorando, festejando, se alegrando, sabendo que o diabo é o oposto disso tudo. Como é que você pode imaginar você ter um ser desse como seu, assim, guia, como muita gente tem? Um ser que só sabe odiar, que só tem raiva, só tem ódio, só sabe respirar maldade. Então você precisa mudar a sua mentalidade e buscar algo mais sublime, algo que vale a pena. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa perfeita, porque o próprio Cristo disse que não tem pecado que atire a primeira pedra. Você pode pecar, lógico, quem que não faz nada de errado, né? Quem que não peca? Só que você pode ser uma pessoa boa mesmo pecando. Eu conheci muitas pessoas boas que foram pecadores, cometeram pecados, mas mesmo assim foram pessoas boas, porque o bem é uma escolha. A pessoa, ela tem a capacidade de escolher o bem e o mal. Se ela escolhe o mal, é porque ela quer escolher o mal. Ninguém está obrigando ela a escolher o mal. O mal é uma escolha do ser humano. O ser humano que ele é, muitas vezes, um ser humano que ele fala, nossa, mas eu não tenho pecado nenhum. Mas tem gente que às vezes não tem pecado nenhum e é mal. Por quê? Porque a maldade é algo que está dentro da pessoa. A maldade, ela é uma coisa que os filósofos, e qualquer livro que você lê mais aprofundado sobre filosofia, vai falar que o homem escolhe o mal. Se o bem e o mal existem, até tem aquela música, né, do Titãs, se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Então, o homem, ele tem uma escolha, né? Ele precisa saber escolher. Escolher o quê? Escolher aquilo que vai fazer bem a ele. Se ele for escolher o mal, ele vai colher o mal um dia. Porque o mal ele vai ser a paga da sua malícia. Aquela pessoa que viveu o mal, o que ela vai colher um dia? O mal, obviamente. Isso aí é que nem 2 mais 2. 2 mais 2 nunca vai ser 5. Nunca vai, né? Não tem como a gente mudar uma realidade. A gente não tem como a gente dizer que tal coisa não é alguma coisa, né? Isso sempre vai ser. Se um violão é um violão, ele sempre vai ser. Se uma pera é uma pera, ela sempre vai ser. Se um computador é um computador, enfim, nunca a realidade das coisas vão mudar porque o ser humano quer que muda, né? As coisas sempre vão ser o que elas são, independentemente se alguém concorda ou não com isso, né? Porque às vezes a pessoa quer mudar a realidade, ela quer distorcer os fatos. Ela fala, não, as coisas não são assim, são de outro jeito. Mas como de outro jeito? Se está determinado que uma pera é uma pera, que um violão é um violão, que, né, uma televisão, enfim, não tem como você mudar a realidade. Um livro é um livro, né? Uma casa é uma casa, não tem como você mudar isso. Então, como é que o ser humano vai querer mudar uma realidade que ele está vendo? Não tem como. Então, o ser humano ele precisa saber que a vida dele, a vida que ele escolheu viver hoje, não a vida que ele vai viver um dia. Porque a vida que ele vai viver um dia vai depender de como ele vive hoje. E para que a vida dele no futuro seja uma vida que vale a pena, ele realmente precisa saber escolher o bem.
Ele precisa viver aquilo que Deus quer que ele viva. Se ele não souber escolher o bem, um dia ele vai colher o mal. Um dia ele vai pagar pelo que ele está fazendo. Até tem aquela música do Último Julgamento, né, que fala: agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Então, na verdade, um dia o ser humano vai pagar pelo que ele está fazendo. Se não é nessa eternidade, é numa outra eternidade. Mas nada vai ficar escondido, né? Nada vai ficar oculto. Então, o homem, então, o ser humano, ele precisa entender que um dia tudo isso vai acabar. Toda essa realidade e toda essa vida errada que ele escolheu viver, um dia ela vai. Deus, ele vai falar assim: olha, aonde foi que você, vamos dizer assim, fez o bem? Você ajudou o próximo, você amou o seu irmão, você fez o bem, você. Eu fui na igreja, eu era ministro da Eucaristia, eu fui catequista, eu fui, de repente, padre, eu fui freira, eu fui religioso, eu fui um leigo consagrado, mas o que que você fez? Cadê as obras? Porque a fé sem obras é morta, já diria o ditado, né? O ditado não, a Bíblia mesmo, lá na carta de São Tiago. Cadê as obras? A fé sem obras é morta. Aí a pessoa fala: não, mas eu fui padre, eu fui bispo, eu fui freira, mas cadê as obras? Você amou o teu irmão? Você fez o bem? Porque não adianta você ter um título. Não é o título de padre, o título de freira, o título de pastor. Não é esse título que vai te dar vida eterna. Não. O que vai dar vida eterna são as obras. Ah, mas eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios. Não, mas cadê as obras que você fez? Entendeu? Então, não adianta o ser humano querer se justificar diante de Deus. Não vai adiantar o ser humano querer dar uma justificativa, um motivo para ele ter sido mal. Não tem como. A pessoa que não soube fazer o bem, ela vai inevitavelmente um dia pagar por isso, porque é uma conta que vai chegar, que nem você ter pago no cartão de crédito, né, que as pessoas usam, e no final você fala assim: ah, mas aí o banco vai esquecer a minha dívida. O banco ele vai fazer vista grossa, ele vai fazer de conta que não é comigo, que eu não paguei, que eu não comprei nada. Não, não, o banco não vai esquecer de você. O banco viu ali a dívida que você arrumou com o tempo, né? E ele vai cobrar, ele vai fazer de tudo para que você pague a dívida. A mesma coisa é Deus. Ele não vai esquecer a dívida que você contraiu através da maldade, através do pecado voluntário. Porque todos os livros de religião, eles falam que a maldade é algo voluntário. Deus não está obrigando ninguém a ser bom. A pessoa é má, né, ou ser boa. A pessoa faz uma escolha deliberada. A escolha pelo bem ou pelo mal é deliberada. Deus não está obrigando ninguém a ser bom, a ser mal. A pessoa que é boa ou que ela é má, ela faz isso por livre-arbítrio. Ela faz isso de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua liberdade. Ninguém disse para ela: olha, você tem que ser bom ou você tem que ser mal. Ela faz isso de caso pensado, como se diz popularmente. E ela, fazendo mal, ela está fazendo mal para si mesma, está fazendo mal para Deus, está fazendo mal para o próximo. Só que ser humano na Terra que tem consciência disso? Quanto mais você fala isso para um ser humano, mais cruel ele fica. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem a consciência que ele necessita ter. Ele não tem essa capacidade de decidir certo. Ele simplesmente escolhe o mal. Ele faz a maldade de uma maneira muito deliberada. Ele tem essa cara de pau de fazer o mal. E isso é algo muito sério, porque Deus não criou ninguém para o mal. Os anjos né, que caíram do céu, tudo bem, né, Lúcifer e tal, eles já foram programados agora, depois que eles caíram, para serem maus. Mas o ser humano não, o ser humano ele não foi criado para ser mal, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito sério, é isso que o ser humano não entende. O ser humano, na sua ignorância, né, porque o diabo ele é malicioso mesmo, mas o ser humano, na sua ignorância, ele deveria ser mais esperto que o diabo, ser alguém bom, ser alguém que aproveitasse a vida que Deus lhe deu, como eu falei, 80 anos, 90, 100 anos no máximo, para fazer o bem e não para fazer o mal. Olha como o ser humano é ignorante, olha como o ser humano ele é assim alguém que não tem nenhum tipo de juízo, não tem sanidade nenhuma, é um ser assim que não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de sabedoria, inteligência. A inteligência humana é muito limitada. Às vezes a gente vê um animal que salva, né? Quantos animais que já foram mostrados que salvaram os outros ali que estavam, às vezes, numa situação complicada, que salvaram de incêndios, pessoas que estavam morrendo, cães que salvaram pessoas.
Quantos animais que são nobres, que têm gestos nobres. Olha a nobreza dos animais. Eu tenho animais em casa, né? Os meus animais, assim, sinceramente, eles são mais nobres às vezes. Eles têm atitudes mais nobres que muitos seres humanos. E olha que o animal, ele é considerado um ser com uma inteligência, digamos, comparada com a humana. Muitos até dizem que o animal não tem inteligência, que ele age por instinto, né? Que você não vê uma inteligência. Só que então o instinto do animal é mais inteligente do que a razão humana, né? Olha que o ser humano ele é quase pior do que um animal. Até aquela música do Último Julgamento fala que ele é pior do que um animal. Então isso é muito sério. Onde está a capacidade intelectiva, a capacidade de raciocínio que muitas vezes uma pessoa que faz uma faculdade faz aquelas coisas difíceis ali, cálculos de matemática, que um animal, só se ele, como eu falei, se ele aprendesse a falar, tal, mas um animal jamais conseguiria fazer isso, né? Porque o animal, como eu falei, age por instinto, mas é mais humano do que o ser humano, é muito mais humano. O ser humano que teria capacidade de fazer coisas muito melhores do que o animal, porque, como eu falei, ele tem a razão, ele faz a faculdade, tem a inteligência ali de passar no vestibular. Como é que essa pessoa não aplica isso para o bem, meu Deus do céu? Eu não entendo isso. Não tem sentido a pessoa ela não aplicar a sua atitude para o bem, ela usar a sua capacidade intelectiva para o mal, né? Isso é muito estranho. Essa malícia humana é algo muito estranho. Essa maldade humana não faz sentido, porque, como eu falei, o diabo ele é pura maldade, que ele já foi destinado ao mal. Mas o ser humano nasceu para ser bom. O ser humano nasceu para fazer o bem. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não vai dar culpa no Adão e Eva, pelo amor de Deus. Você é você, o Adão e Eva é outro ser humano. Cadê o seu livre-arbítrio? Cadê a sua capacidade de responder ao mal com o bem, como diz Cristo? Responder ao mal. Cadê a sua capacidade de amar? Por que você só tem que odiar? Por que você só tem que fazer o mal? Você precisa mudar a sua mentalidade. E isso você só vai conseguir quando você tiver coragem. A coragem que vai romper com esse mal que você tem dentro de você, com a malícia que você tem dentro de você. É a bondade, é a coragem que vai acabar com essa sua covardia de ser uma pessoa má, uma pessoa que faz o que os outros fazem. Se os outros pulam dentro de um poço falando que está certo, você vai lá e pula também. Cadê a tua inteligência? Cadê a sua capacidade de escolha, seu covarde, né? Então a gente tem que aprender a ter a nossa coragem própria, não depender dos outros. Se os outros estão fazendo errado, você vai fazer porque você tem medo de ser bom, você tem medo de ser corajoso. Isso é uma covardia. Isso é uma coisa errada. E não precisa ser cristão. Você não precisa temer a Deus para fazer isso. Você só precisa ser uma pessoa do bem. Como a filosofia estoica coloca muitas vezes, você precisa ter coragem. A coragem não significa você ser cristão para ser corajoso, não. Para vencer o diabo, não. É você ser corajoso independentemente de qualquer tipo de religião. A coragem é uma virtude heróica, uma virtude nobre, que nos faz ser humanos melhores, independentemente de qualquer religião que se tenha, de qualquer verdade que alguém possa ditar. Muito obrigada a todos pela atenção, espero que todos tenham gostado do vídeo. Nós ficamos por aqui hoje. Muito obrigada e fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.